107.1. Jovem Pan News Curitiba. A rede da informação. Este é o RN Dia Curitiba, na Jovem Pan News. 10h31. De volta com o RIC Notícias Dia Curitiba. Vou lembrar rapidinho, nós estamos ao vivo no YouTube, nosso canal é o Jovem Pan Grupo RIC. Você entra lá, procura já nossa janelinha com o RN Dia Curitiba. Deixa o like, pessoal da live ali, um abraço pra turma que tá na live. Tem enquete perguntando se você acha que o vereador Renato Freitas deve ser cassado. Por enquanto tá 82% sim, 18% não. E é esse o assunto que a gente vai falar agora. Isso porque os vereadores de Curitiba devem, é uma expectativa ainda, né, começar a analisar hoje à tarde essa possível cassação do mandato do vereador Renato Freitas do PT. Então, a juíza Patrícia de Almeida Gomes Bergons, da Quinta Vara da Fazenda Pública, né, aqui do Paraná, então, acabou liberando aí o andamento do processo na Câmara de Vereadores. A Justiça atendeu a um recurso, a um pedido que foi apresentado pela direção da Câmara, que queria, de uma vez, resolver e analisar essa situação do Renato Freitas. Então, a decisão judicial foi tomada para liberar a votação, depois que terminou aquela investigação sobre o envio do e-mail racista, né, que foi mandado aí para o Renato Freitas. A Câmara concluiu que a mensagem supostamente enviada por outro vereador de Curitiba, o Sidney Toaldo, na verdade foi forjada e partiu da República Tcheca. Então, a partir da liberação da Justiça, o presidente da Câmara, Chico Kuzma, foi lá e convocou a sessão para hoje, 15h30, né? E aí o Renato Freitas, então, pode perder o mandato por quebra de decoro. A gente lembra o motivo, né? Que durante aí o fim da realização de um protesto contra o racismo em Curitiba em fevereiro, né? Acabou ocorrendo aquela invasão, ocupação, como queira, aí da Igreja do Rosário, no Centro Histórico, e isso configuraria uma quebra de decoro parlamentar. O motivo para a cassação é esse. E aí nós ouvimos o advogado do vereador Renato Freitas, o Guilherme Gonçalves, que está questionando a rapidez com que essa sessão foi marcada. Ele diz que isso não poderia acontecer dessa forma, que os advogados deveriam ter um prazo de 24 horas para preparar a defesa e tenta interromper e suspender a sessão de hoje. Vamos ouvir o Guilherme Gonçalves. O presidente da Câmara era obrigado a convocar tanto essa defesa técnica, no caso eu, o advogado ou o vereador, com no mínimo 24 horas de antecedência. Ele tomou conhecimento, essa decisão foi colocada no sistema pela juíza em torno de 2:50. De repente, a partir de 3h30, 3h40, começa não sei de que jeito, não sei qual foi o procedimento da Câmara, ele resolve chamar uma sessão sem respeitar nem o prazo de 24 horas de interstício para intimação, para que a defesa possa se preparar. E isso é uma violação gravíssima, que a jurisprudência aí de todos os tribunais brasileiros já considera ilegal. Um verdadeiro afronta, que afronta não só a norma e o respeito que o vereador Renato Freitas merece, mas inclusive afronta a própria advocacia ao desrespeitar uma norma mínima, e nós não vamos hesitar de recorrer à própria OAB para que as prerrogativas da advocacia sejam respeitadas pela presidência da Câmara de Vereadores de Curitiba. Muito bem, para que a cassação do Renato Freitas, então, seja aprovada, é preciso que a maioria absoluta dos vereadores vote favorável. Então, esse número seria de pelo menos 20, né? Aí, se esse número não for alcançado em 2 turnos, são 2 sessões que acontecem para definir uma possível cassação, uma hoje e outra amanhã, em tese, se a defesa não conseguir mudar o que está definido até o momento, né? Aí o caso é arquivado. Então, por serem autores aí dos pedidos de representação contra o Renato Freitas, tem 4 vereadores que não podem participar da votação. É o Pierre Petruziello, do PP, né, que é o líder do governo aqui no município, o Éder Borges, do PSD, que tá não vai, a gente escutou até a Vanessa trazendo a informação, né, oficialmente a Câmara recebeu aí o pedido de retorno dele, da Justiça, mas ainda não se posicionou de uma maneira definitiva sobre o caso, sobre quando ele deve voltar à Câmara. Também o pastor Marciano Alves, do Solidariedade, e Osaías Moraes. Então, efetivamente, são 3, né, que estão lá hoje e que daí, no caso, não participam da votação. Além disso, o presidente da casa também, que conduz a sessão, não vota, é outro que não vota. E aí, com isso, né, na verdade, você tem ali uma contagem de 34 vereadores, na verdade até um pouquinho menos, porque os 3 ali não entram, né, vão analisar o caso nas sessões plenárias. Tá aí, portanto, a conta, né, Riva? A gente vê mais uma vez a defesa do Renato Freitas, agora dizendo que as prerrogativas de defesa não foram respeitadas, que vai acionar hoje a OAB para tentar barrar essa análise marcadas para as 3h30. Será que vai ter escapatória dessa vez para analisar o processo do Renato Freitas? Não, a análise vai ser feita, Rafaela. Isso é um fato.
É um fato porque a Câmara de Vereadores, ela já é muito cobrada pela sociedade. Você não pode esquecer que é um processo político e muita gente que vai sair dali daquela votação vai sair para ser candidato nas eleições agora de outubro. Então chega. O que a Câmara podia fazer, ela fez. O que mais que é a defesa do Renato Freitas? De verdade. Mais de 24 horas para conseguir preparar um argumento, uma apresentação. É isso que está dizendo o advogado. Foi oficiada ontem à tarde, marcou para hoje à tarde. Dá quanto? 24 horas? Eu acho que ele queria para marcação, entendeu? Não. Que marcasse hoje, aí 48, depois. Né? Exato. Mas que marcasse a partir de hoje às 24 horas aí, segundo o microfone. Chega, já não dá mais. O que tinha que ser feito já foi feito, todos os prazos foram respeitados, todos os pedidos do Renato Freitas que eram passíveis de serem aceitos foram aceitos. Aqueles, assim, completamente, como diria no interior, Rafael, escalafobéticos. Os escalafobéticos, que eram impossíveis de conseguir como uma agência internacional para fazer a averiguação de quem mandou e-mail, se esquece. A Câmara fez a parte dela, o e-mail não saiu daqui. Não saiu do relator, veio de uma forma hackeada da República Tcheca. Não, mas agora a questão do e-mail foi superada pela defesa. Agora o argumento para tentar derrubar a sessão de hoje à tarde para analisar a cassação é outro, mudou. Rafa, se ele vai recorrer à OAB é porque ele sabe o quê? Que na justiça ele não vai conseguir mais. Aí vai gritar na OAB. Porque dentro da justiça o que era possível de ser feito foi feito. Até que ponto essas manobras da defesa, ou esses pedidos, ou essas tentativas da defesa, não estou nem dizendo que não são legítimas, tá? Estou só fazendo um questionamento aqui, de fato, ajudam, por exemplo, a reverter o quadro de uma possível cassação do vereador? Absolutamente nada. Porque você vai irritando os outros vereadores que querem decidir. É um processo político por quebra de decoro parlamentar. Ninguém aqui está julgando o e-mail racista. Está se julgando a quebra de decoro parlamentar por invasão a uma igreja no momento de culto. Essa é a acusação, não é? E o que é uma quebra de decoro parlamentar? Conduta, ética, moral, postura dentro e fora do mandato. E é isso que os vereadores vão fazer. O Renato Freitas precisa de 20 dizerem que não. E ele sabe que hoje mais de 20 dizem que sim. E ele vai tendo baixas. Informação que nós vamos trazer para você agora. Dalton Borba colocou um atestado médico. Não vota. O Dalton Borba foi que pediu uma punição mais branda para ele suspensão, no Conselho, né? De Ética, que não fosse a cassação. A Maria Letícia do PV não apareceu. Ela pediu absolvição. Pode aparecer à tarde. Pode ser que ela venha à tarde. Mas na sessão ordinária de hoje ela não apareceu. Não tá lá. Pode ser que apareça na extraordinária, que só vai analisar a cassação do vereador, né? Às das 3h30 da tarde, tanto hoje quanto amanhã. Então já tem 2 baixas. O que se sabe, a base do governo vai votar pela cassação e os independentes provavelmente. Aliás, foram os independentes que decidiram por seguir o processo dentro do Conselho de Ética. Até porque vamos dizer o seguinte, o pessoal que normalmente costuma votar de uma forma imparcial, que ele em cima do muro, em cima do Murolândia acabou. Isso, hoje não vai ter espaço, tem uma pressão muito grande do eleitorado, da sociedade em relação ao posicionamento. Não estou nem dizendo que é a cassação. Tem uma ala que sim, né, quer muito a cassação, mas também tem os defensores do Renato Freitas que dizem que não é justo. Então, o que se quer hoje de ambos os lados, pelo visto, Riva, é posição. Mostre o que você pensa e banque a postura na Câmara de Vereadores. Foi colocada uma ponta de uma espada por sobre a cabeça de cada vereador. Você vai votar assim? Então você vai dizer que você vai votar assim. Para todo mundo, isso vai ficar explícito, vai ficar demonstrado e claro. E assim que tem que ser, Rafael. Eu não gosto em nenhum tipo de legislativo, de nada, que se tenha a tal da votação em sigilo. Secreta. Ninguém gosta de votação secreta. Não, eu quero saber que você tá votando ali. Só político que gosta. Eu quero saber, eu te pus ali. Eu quero saber como é que você se posiciona. Tem vereador que já está se manifestando há muito tempo sobre como vai agir, como vai se posicionar caso a sessão de fato aconteça como está prevista para hoje à tarde, né, aqui em Curitiba, já nas redes sociais. Então, alguns você já consegue ter uma leitura ali nas redes sociais. Ele já tem, né, 5 votos que vieram do Conselho de Ética. Você já sabe disso. Isso. Então ele precisa reverter de alguma forma dos 34. Sobram 19, ele precisa de 20 votos a favor dele. Nesse período em que, por exemplo, não houve análise, muitos se manifestaram já a favor no plenário, inclusive. Isso. Levaram até puxão de orelha que ali não era lugar para falar sobre isso, né? Registrar. Mas não estavam nem aí, foram lá e já deixaram bem claro o que pensam. Então, é ver para crer se hoje à tarde isso vai acontecer, né? Tem muitos ouvintes questionando, assim, que a defesa do Renato Freitas queria 24 horas para se preparar, mas vou até furar aqui o ouvinte, o Rafael Costa, mandou assim, mas essa história já tá rolando aí há tantos meses. Ele mandou 4 meses aqui, né? Querendo dizer assim, teve tempo suficiente para se preparar. Mas é o argumento do advogado, a gente vai acompanhar, é o que deve acontecer para frente. E aí o advogado sabe que ele tem que recorrer ao OAB porque na justiça não há mais o que se fazer. A expectativa hoje é que essa votação saia, pelo menos a primeira.
E hoje, com essas duas baixas que o Renato Freitas, por enquanto, tem, tanto o Dalton Borba quanto a vereadora Maria Letícia, para ele a situação se complica. Se já era difícil, Rafael. Se ficar assim, podem aparecer à tarde ainda os vereadores, né? Se já era difícil, ela se torna muito complicada. E os vereadores internamente não acreditam que possa haver uma reversão judicial. Pelo menos para a votação. A tendência é que essa votação saia hoje e saia amanhã também, em segunda discussão. 10 horas e 41 minutos.